Seja muito bem-vindo de volta. Hoje temos conosco o professor John Mersheimer para debater um discurso notável que proferiu recentemente no Parlamento da União Europeia sobre o futuro preocupante da Europa. Agradeço imensamente por ter regressado. O prazer é meu, como sempre, Glenn. Então, novamente, veio até a Europa para explicar por que não temos um bom futuro à nossa espera. Quais são então as origens, do seu ponto de vista, para este futuro um tanto sombrio que nos aguarda? Bem, abordei principalmente sobre o contexto do ambiente geopolítico. Poderia ter falado sobre demografia e quais são as consequências de os europeus não terem muitos filhos para o futuro, porque penso que isso vai criar todo o tipo de problemas no futuro. Mas não falei sobre isso de todo, falei sobre geopolítica. E o meu argumento é que a Europa está em grandes dificuldades por duas razões. E ambas têm a ver com o facto de a estabilidade europeia ser, em grande parte, uma função da presença de uma força militar substancial dos EUATAs na Europa. Os Estados Unidos servem como um pacificador na Europa e, na verdade, é a NATO que importa aqui. E quando falamos da NATO, estamos a falar de uma aliança dominada pelos EUA. É crucial entender que as elites europeias sempre souberam da importância de manter a NATO intacta, ou seja, manter os ICEUA envolvidos na Europa, pois atuamos como pacificadores. Mantemos os europeus de lutarem entre si. Resolvemos os principais problemas de ação coletiva que os europeus enfrentam. E, a propósito, Glenn, quando a Guerra Fria terminou, uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos e os seus aliados da Europa Ocidental perseguiram a expansão da NATO foi que queriam colocar o guarda-chuva de segurança americano sobre as cabeças dos europeus de leste, bem como dos europeus de oeste, e transformar a Europa numa grande zona de paz. O meu ponto de partida é que não se pode subestimar a importância para os europeus e a estabilidade europeia de manter os Epursur profundamente envolvidos na Europa. Agora, o que eu disse no discurso é que há duas forças que estão a atuar contra a manutenção dos Estados Unidos na Europa. A primeira é que houve uma mudança profunda na distribuição de poder no sistema internacional. Como todos nos lembramos, durante a década de 1990 e aproximadamente os primeiros 20 anos deste século, vivemos num mundo unipolar. E nesse mundo unipolar, os Estados Unidos conseguiram facilmente manter forças de grande escala na Europa, mas então, com a chegada da multipolaridade, eu diria por volta de 2017, e especialmente com a ascensão da China, os Estados Unidos enfrentaram um concorrente à altura, o que pressionou bastante os Estados Unidos a se voltarem para a Ásia. Para usar a famosa frase de Hillary Clinton de 2011, mas se inclina para um lugar, desvia-se de outro lugar. E vamos virar-nos para a Ásia devido a esta distribuição global de poder que surgiu nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, há forças poderosas que nos estão a empurrar para nos afastarmos da Europa. Não queremos gastar recursos preciosos na Europa porque não temos um concorrente de igual nível lá. A Rússia não é um concorrente à altura, a China é. E, portanto, há um imperativo estrutural poderoso para nós, os Estados Unidos, deslocarmos recursos da Europa para o leste asiático. E isso vai contra a necessidade de, deixe-me colocar de outra forma, isso reduz a probabilidade de o pacificador americano permanecer na Europa. Essa é a primeira força que está a trabalhar contra a nossa permanência na Europa de forma significativa. A segunda força é a guerra na Ucrânia. E o facto é que, para manter os Estados Unidos na Europa, era muito importante que a Europa e os Estados Unidos tivessem boas relações
e que fossem capazes de trabalhar juntos de forma estreita em todos os tipos de questões diplomáticas e políticas, militares e até econômicas. Mas a guerra na Ucrânia causou enormes problemas nesse aspecto. E como podemos ver nas negociações recentes, os europeus estão a lutar contra os Estados Unidos sobre como lidar com a Ucrânia. A administração Trump quer acabar com a guerra na Ucrânia, e Trump e a sua equipa querem mudar o foco para a Ásia. Eles querem lidar com a ameaça da China na Ásia Oriental. Eles não desejam permanecer na Europa em grandes quantidades como temos feito desde, o término da Segunda Guerra Mundial. Eles pretendem mudar de direção. E as más relações que se desenvolveram entre os Estados Unidos, de um lado, e os europeus, do outro, claramente irritaram a administração Trump e proporcionaram-lhe um incentivo adicional para se distanciar dos europeus apenas para lavar as mãos da Europa. Portanto, há duas forças em ação. Uma é a mudança na distribuição do poder global, que nos dá um grande incentivo para sair da Europa e ir para a Ásia. E depois, em segundo lugar, devido à guerra na Ucrânia, há um agravamento nas relações políticas ou diplomáticas entre os Estados Unidos e a Europa, o que nos dá mais um incentivo para sair da Europa e deixar que a Europa cuide da sua segurança. E o meu argumento é que isto não é do interesse da Europa. E o último ponto que farei e podemos falar mais sobre isto, é que os europeus, os americanos e os ucranianos nunca vão alcançar um acordo de paz significativo com a Ucrânia. Esta guerra vai ser resolvida no campo de batalha, vai acabar com um conflito congelado e vai ter relações envenenadas entre a Europa e a Rússia no futuro previsível. E essas relações envenenadas, sem sombra de dúvida, criarão uma situação de considerável instabilidade por toda a Europa. Assim, o futuro da Europa parece bem sombrio geopoliticamente. Concordo plenamente que a segurança europeia tem sido organizada em torno da presença dos Estados Unidos no continente. Este é o principal pilar da segurança europeia, razão pela qual também se tornou, ao que parece, a principal estratégia na Ucrânia. Para os europeus, qualquer acordo ou estratégia implica: como podemos envolver mais os americanos nesta guerra? Porque a suposição é que, se conseguirmos um compromisso, que é a intenção do Ziliua de ficar nesta guerra, isso levará à vitória, pois tem recursos infinitos e todas as capacidades. Isto aparenta ser a suposição. Mas também acabamos numa narrativa estranha, porque temos de dizer que os russos tentam convencer os americanos de que os russos são um adversário estratégico dos Estados Unidos. Então inventamos todas estas histórias de drones por todo lado e, bem, a ameaça tradicional, a inflação. Não é muito convincente, acho, porque a Rússia não é a União Soviética, mas, ao mesmo tempo, temos de dizer aos americanos que, se alocarem recursos, venceriam porque a Rússia é fraca. Temos esta posição incompatível em que a Rússia deve ser temida, mas também é desesperadamente fraca. Mas o que deveria a Europa fazer, então, na sua perspectiva? Ou quais são as suas alternativas? Porque concordo plenamente que a vantagem de ter os Estados Unidos na Europa sempre foi que atua como um pacificador. Facilita o trabalho conjunto na Europa para harmonizar. Estes países tão diferentes impedem-nos de nos voltarmos uns contra os outros. Além disso, claro, os EUR oferecem segurança a baixo custo. Costumava dar acordos comerciais favoráveis. Aqueles que são contra isso apontariam sempre o facto de que nos tornamos demasiado dependentes de um rival externo para manter a aliança. Mas, quer a presença dos EUA na Europa seja uma coisa boa ou má, parece ser irrelevante. Ou seja, a era, como disseste, está a chegar ao fim. Os Zikuira têm relativamente menos poder e os seus interesses estratégicos e foco estão a mudar. Então, o que é que a Europa pode realmente fazer neste momento? Sabe, se aceitarmos a realidade, que é que num mundo multipolar, os Estados Unidos terão outras responsabilidades para gerir com os seus recursos mais limitados. Bem, creio que, se estiver a utilizar a Carta da Europa, tem aqui dois objetivos principais.
O objetivo primordial é colocar um fim definitivo e duradouro à guerra com a Rússia e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar estabelecer relações tóxicas no futuro. Quero dizer, deixe os Estados Unidos de lado por um momento. Se pensar nas relações entre a Rússia e a Europa hoje e no que provavelmente serão no futuro, é difícil ver algo além de relações venenosas. Os russos vão ter incentivos muito fortes para causar problemas na Europa. E os europeus, considerando a situação atual e o futuro que provavelmente enfrentarão, terão incentivos bastante fortes para causar problemas aos russos, especialmente nas regiões orientais da Ucrânia que os russos anexaram. Então vai haver esta situação em que os russos e os europeus vão tentar causar todo tipo de problemas uns aos outros. Os russos, por exemplo, farão tudo o que puderem para semear discórdia entre os países europeus. Farão tudo o que puderem para semear discórdia dentro de países europeus específicos. Farão tudo o que puderem para semear discórdia nas relações transatlânticas. Dada a complexidade política da Europa, haverá muitas chances para os russos causarem problemas, e, ao mesmo tempo, os europeus farão várias coisas para causar problemas aos russos, trabalhando com os ucranianos, que também farão de tudo para causar problemas aos russos. E, além disso, como já discutimos antes, existem todos esses pontos de tensão na Europa, onde poderia realmente ocorrer uma guerra com tiros entre um país europeu ou alguns países europeus. E a Rússia, se pensarmos no Ártico, no Báltico, em Kaliningrado, na Bielorrússia, na Moldávia e no Mar Negro, sem mencionar a guerra na Ucrânia, que pode recomeçar quando se tornar um conflito congelado, quero dizer, isso é sempre uma possibilidade. Portanto, existem inúmeros pontos de tensão aqui que estão, de certa forma, localizados neste contexto geopolítico extremamente venenoso que considero bastante preocupante. O que estou a dizer-te, Glenn, é que, do ponto de vista europeu, os europeus têm um interesse significativo em alterar fundamentalmente a sua relação com a Rússia. É possível neste momento? A resposta é não. E é por isso que o futuro é tão sombrio nessa dimensão. Depois há o segundo grande problema, que é como a Europa lida com os Estados Unidos. E como você e eu acabamos de falar, é do interesse da Europa manter os americanos profundamente envolvidos na Europa, manter uma presença militar americana no continente, o que é outra forma de dizer manter o pacificador americano na Europa. Isso vai ser complicado de fazer. Não tem havido grandes crises nos últimos anos na Ásia Oriental, por isso os Estados Unidos não têm tido que prestar muita atenção à Ásia Oriental. Tem conseguido focar-se primeiro no Médio Oriente e depois na guerra na Ucrânia, na Europa. Mas, se surgir uma grande crise no futuro na Ásia Oriental, o que é possível, se não provável, o incentivo para mudarmos de rumo será enorme. E penso que, com o tempo, será muito difícil para os europeus manterem os Estados Unidos envolvidos na Europa. E também, como disse antes, a guerra na Ucrânia está a ter efeitos prejudiciais nas relações entre os EUA e a Europa. A administração Trump quer acabar com a guerra e está a esforçar-se muito para acomodar os russos. Por outro lado, os europeus não querem, de forma alguma, acomodar os russos. Se olharmos para o plano de paz de 28 pontos que Trump ou a administração Trump apresentaram e o compararmos com o plano de paz de 28 pontos em resposta que os europeus elaboraram, são muito diferentes. E pode ver claramente que os europeus estão quase completamente em desacordo com a administração Trump. A administração Trump está a tentar fazer um acordo com os russos. Os europeus, claramente, ao analisarmos o seu plano de 28 pontos, não querem acordo com os russos.
e Trump está, assim, bastante zangado com os europeus, tal como com os ucranianos. E a questão que se deve colocar é para onde tudo isto leva, pois ele ainda tem mais de 3 anos no cargo. E isto contribuirá para uma maior deterioração das relações entre os dois lados. Portanto, faria sentido que os europeus pudessem encerrar a guerra na Ucrânia, fazer tudo o que puderem para acomodar os russos, apenas para que as relações entre a Europa e a Rússia deixem de ser tão tóxicas como são agora e melhorem ao longo do tempo, e também para encerrar essa guerra, de modo a que as relações entre os Estados Unidos e a Europa melhorem e os europeus possam fazer um esforço para convencer os americanos a manter tropas na Europa. Bem, parece que, desde a década de 1990, no entanto, sempre estivemos plenamente cientes da oposição da Rússia aos esforços para estabelecer uma Europa que a excluísse. Mas a intenção, creio eu, a solução foi sempre simplesmente prosseguir. Quer fosse sobre a expansão da NATO, defesa antimíssil, algum aventureirismo militar ou revolução colorida, a suposição era sempre que a Rússia teria de se ajustar às novas realidades. Então faremos isso, apresentaremos aos russos e depois eles terão de se ajustar. E quanto mais fortes nos tornamos, mais forte fica o hegemon coletivo. Mais provável é que os russos tenham de se adaptar, já que este é o único jogo na cidade. Acho que é por isso que a nova distribuição de poder é um choque enorme para os europeus, porque os americanos agora têm outras prioridades e estão menos interessados neste continente. Mas também para os russos, que já não são o único jogo na cidade. Eles podem procurar outros locais para cooperação econômica e alinhamentos políticos, e acho que é isso que os está a afetar. Quero dizer, vi um discurso do primeiro-ministro finlandês Stubb, que salientou a alguns colegas asiáticos que a multipolaridade não é uma coisa boa porque cria competição. Não deveríamos ter isso, tipo, sabe, não sei como se negociaria sair da multipolaridade como uma distribuição de poder. Deveriam só entregar o dinheiro e armas aos europeus? Era muito pouco claro qual era o objetivo. Parece quase que este pensamento normativo desejoso é elevado acima disso. Estava a pensar como vê a contraproposta europeia neste gelo, porque a contraproposta europeia era só uma lista de desejos do que querem e nunca abordaram o que a Rússia queria. O que é, pela primeira vez, vemos o perdedor na guerra a tentar ditar os seus termos. É estranho. Eles queriam tudo: expansão da NATO, garantias de segurança, sem concessões territoriais, reparações russas. Basicamente, pediam a capitulação da Rússia num momento estranho, dado que agora há um consenso crescente de que a Rússia venceu a guerra. Sim, e eu acrescentaria a isso que a proposta original de Trump, o primeiro plano de 28 pontos, pedia que o exército ucraniano fosse limitado a 600 mil soldados. Isso seria completamente inaceitável para os russos. No entanto, a proposta europeia sugeria um exército ucraniano restrito a 800 mil soldados, o que é uma clara demonstração de que os europeus estavam a avançar com um plano que sabiam que não teria qualquer possibilidade de ser aceite pelos russos. Não ia a lado nenhum, estava condenado desde o início, como se costuma dizer. Não sei o que se passa. Pode-se argumentar que os europeus querem prolongar a guerra. Estão tão envolvidos agora. Os soldados europeus não estão a perder a vida e acreditam que faz sentido tentar resistir, manter os americanos envolvidos e, eventualmente, os russos acabarão por desistir, pois estão a sofrer imensamente. Meu Deus, as baixas russas são inacreditáveis. Como é que continuam dia após dia é difícil de entender. Esta é a visão deles, que não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Quero dizer, é simplesmente, loucura. Tudo o que precisa fazer é ler os relatos das batalhas que estão a ocorrer em Pokrovsk. Os russos não estão a perder muitas tropas, estão a perder poucas. Basta ver como as batalhas nessas cidades estão a ser travadas.
Então, isto é uma ilusão. Agora, acho muito importante enfatizar, Glenn, que o que os europeus e os americanos não compreendem é que esta guerra é existencial para os russos. Pensam. As pessoas no Ocidente pensam que os russos iniciaram esta guerra porque têm uma inclinação imperialista. Queriam conquistar território na Ucrânia. Queriam fazer. Fazer da Ucrânia parte de uma Rússia maior não funcionou. Mas, sabe, podemos concordar que eles ganham algum território e ficarão felizes, e isso acabará a história. É assim que vemos. Mas eles não compreendem que isso não é o que os russos estão a considerar. Do ponto de vista russo, isto é uma ameaça existencial. O que está a ocorrer na Ucrânia e o que o Ocidente está a tentar realizar em relação a integrar a Ucrânia no Ocidente, na NATO, na União Europeia, transformando-a numa democracia liberal pró-ocidental, pró-Ocidente. Isto é inaceitável para os russos. É uma ameaça existencial. Eles veem isso como uma ameaça à sua sobrevivência. Isso implica que eles não irão ceder nas suas exigências para pôr fim à guerra. Sabe, é frequentemente lido que as pessoas no Ocidente reconhecem que as exigências da Rússia permanecem inalteradas. São iguais desde o começo da guerra. Bem, isso diz algo, mostra que é uma ameaça existencial para a Rússia e por isso as exigências não mudaram. E eles não vão mudar, vão lutar no campo de batalha. E Putin deixou claro que prefere realmente resolver isto no campo de batalha em vez de tentar resolvê-lo diplomaticamente. Ele provavelmente percebe que estas manobras diplomáticas são uma perda de tempo. Claro, ele tem de lidar com isso para parecer razoável aos aliados e ao Ocidente. Mas ele sabe que isto não vai a lado nenhum, porque, de novo, o Ocidente recusa-se a aceitar isso. Do ponto de vista russo, o que acontece na Ucrânia é uma ameaça existencial. E, claro, do ponto de vista ucraniano, o que os russos querem é uma ameaça existencial. Compreendo isso. É compreensível porque os ucranianos não querem ceder às exigências russas. Eles veem o que os russos querem como uma ameaça existencial, que realmente é. Assim, temos dois países, a Ucrânia e a Rússia, que ambos veem o outro como uma ameaça existencial. E os europeus estão a apoiar os ucranianos até o limite, e os europeus não mostram interesse em recuar. Então, como se chega a um acordo aqui? E a resposta é: não se chega. Sim, eu reparei. Parece-me que não reconhecer isto, que é uma ameaça existencial para os russos, está no cerne de alguns dos nossos problemas e ilusões. Porque se isto fosse resolvido, todas as nossas estratégias teriam de ser repensadas. Mas desde o início, os slogans sempre foram: se a Rússia sair da Ucrânia, a guerra acaba. Mas toda esta lógica desmorona-se se reconhecermos que, na verdade, se a NATO entrar na Ucrânia, a guerra de forma alguma termina. Para os russos, isto é novamente algo que eles não podem aceitar. A ideia de que isto é sobre território é estranha, pois só se tornou territorial após o fracasso em restaurar a neutralidade da Ucrânia até 2022. É curioso, pois pode-se argumentar com factos que ninguém em Moscovo fazia reivindicações territoriais, nem sobre a Crimeia antes de 2014. Então, o que aconteceu em 2014? Por que é que de repente se tornou, sabe, num dia Putin acordou e quis a União Soviética de volta ou o Império Russo? Não, claro que foi a queda de Yanukovych. Parece que isto deveria ser bastante evidente, mas criamos esta espécie de bolha, parece, no Ocidente, onde, se apontarmos o senso comum, é visto como sendo pró-russo, porque então desculpa o que os russos fizeram. Mas queria voltar ao plano de 28 pontos de Trump, ou segundo o Financial Times, agora reduziu para um plano de 19 pontos. 19 pontos. Depois de falar com Zelensky e os europeus,
vê Trump a voltar novamente para políticas mais duras em relação à Rússia? E existe algum êxito significativo aqui, ou ainda se mantém a lógica de que este conflito será resolvido no campo de batalha? Permita-me fazer alguns pontos. Em primeiro lugar, se olharmos para o plano original de 28 pontos de Trump, há 3 planos aqui. Devemos ser claros para o benefício dos espectadores sobre o que está a acontecer. Há o plano de 28 pontos que a administração Trump apresentou para começar o processo. Posteriormente, os europeus responderam com um plano composto por 28 pontos deles. E atualmente temos um terceiro plano, que é um plano constituído por 19 pontos, peço desculpa, envolvendo unicamente a Ucrânia e os Estados Unidos. E a razão pela qual são apenas 19 pontos e não 28 é que há uma série de questões, realmente quase todas as questões-chave que não foram acordadas nesse plano de 19 pontos entre a Ucrânia e a Rússia, e o presidente Trump e o presidente Zelensky vão ou falar juntos no Salão Oval ou vão falar ao telefone para resolver essas questões contenciosas. Mas esses são os 3 planos que estão a circular por aí. E claro, o plano de 19 pontos é, neste momento, o mais importante. Mas comecemos pelo primeiro plano, o plano Trump, o plano de 28 pontos. Trump foi criticado, ou a administração Trump foi criticada, por ter elaborado um acordo que deu aos russos praticamente tudo o que eles queriam. Eu estou convencido de que isso não é verdade. Examinei o plano original de 28 pontos da administração Trump com muita atenção e, na minha opinião, é absolutamente inaceitável para os russos em praticamente todas as questões principais. Se olharmos para o tamanho, falemos das 3 grandes questões. O tamanho do exército russo comparado ao tamanho original do exército ucraniano, permitido no plano inicial de 28 pontos do presidente Trump, que é uma das 3 questões-chave, pois está ligado ao desarmamento, o desarmamento ucraniano. O segundo grande problema é o território. E o terceiro é a NATO, se a Ucrânia entrará na NATO, o que está ligado à questão da garantia de segurança. Então, esses são os 3 grandes temas: desarmamento, território e segurança. NATO. Quanto ao tamanho das forças ucranianas, o plano de Trump diz que pode ser de 600 mil soldados. Esse é o limite que é inaceitável para os russos. É uma força significativamente maior do que aquela que estava a ser negociada em Istambul durante os meses de março e abril de 2022. Em segundo lugar, no que concerne ao território, afirma-se que o Ocidente irá reconhecer de facto o controle russo sobre a região do Donbass. E, evidentemente, os cidadãos ucranianos serão convocados a abandonar as regiões do Donbass que estão atualmente sob o seu controle. Mas essas áreas do Donbass que a Ucrânia abandona serão transformadas numa zona desmilitarizada. Portanto, é muito importante compreender o que está a acontecer aqui. Não se trata de um reconhecimento de jure, que é exatamente aquilo que os russos insistem, mas sim um reconhecimento de facto. Além disso, a Rússia não consegue obter controle sobre essas áreas do Donbass que a Ucrânia está a evacuar. Estas áreas transformam-se numa zona completamente desmilitarizada. Portanto, isto é inaceitável para os russos. E depois, sobre o tema da NATO e garantias de segurança, o ponto 3 diz que não haverá NATO, que a Ucrânia não estará na NATO. Claro, mas se olhar para os pontos 5 e 10 do acordo, o original de 28 pontos, verá que o ponto 5 afirma que a Ucrânia receberá garantias de segurança fiáveis. E então, o ponto número 10, essencialmente, deixa claro que os americanos estão a fornecer uma garantia de segurança bastante robusta à Ucrânia e afirma que se a Rússia voltar a invadir a Ucrânia ou atacar a Ucrânia, haverá uma resposta militar decisiva e coordenada.
Isto está sob a garantia dos IRA, certo? Há uma secção, a secção 10, chamada a garantia dos IRA, e diz que se a Rússia voltar a atacar a Ucrânia no futuro, haverá uma resposta militar decisiva e coordenada. Essa é uma garantia de segurança legítima, certo? Os russos não aceitarão isso. É simplesmente inaceitável. Existem outras disposições neste plano de 28 pontos que são inaceitáveis para os russos. Não irei abordá-las aqui porque não é necessário, porque, como deixei claro sobre o desarmamento territorial e as garantias de segurança, o acordo original é inaceitável. Então é por aí que se começa. E depois passa-se a resposta europeia, que é muito pior do ponto de vista russo. Posteriormente, analisamos a terceira iteração, que é o acordo composto por 19 pontos entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Este é, sem dúvida, o mais significativo no presente momento. Deixem aberto o que será feito sobre as garantias de segurança. Deixem aberto o que será feito sobre a admissão na NATO. Fiquem aberto o que será feito em relação ao território, e a única questão sobre a qual tem de se pronunciar é o desarmamento. E, como disse antes, aparentemente concordamos em levantar o limite de 600 mil tropas, o que vai levar a um número como 700 mil ou 800 mil, o que será categoricamente inaceitável para os russos. Então, a ideia de que agora os ucranianos e os americanos estão a elaborar um acordo independente dos europeus, aliás, mas que os ucranianos e os americanos vão chegar a um acordo que satisfaça os russos, ao qual os russos vão aderir, acho isso extremamente improvável. Zelensky nunca concordaria com um acordo que deixasse os russos satisfeitos. Sim, existem ainda mais complicações com isto. Isso é bem, A1. As garantias de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia. Supõe-se que não se aplicam caso a Ucrânia seja a primeira a atacar. No entanto, sob a liderança política de alguém como Joe Biden, por exemplo, torna-se extremamente difícil imaginar qualquer líder ocidental a admitir que foi a Ucrânia que iniciou o ataque. Durante esta guerra, vemos a central nuclear de Zaporizhzhia ser atacada várias vezes, e sempre que isso ocorre, os líderes políticos e jornalistas insistem que é provável que a Rússia esteja a atacar-se a si mesma. Quero dizer, é muito difícil ver qualquer condenação contra a Ucrânia e arriscar ser visto como tomando o lado da Rússia. É quase impensável. Faremos grandes esforços para fingir como se novamente a Rússia estivesse a bombardear-se a si própria se necessário. Mas todo o acordo parece mais como garantias de segurança. Isso posiciona a NATO agora como um não participante, apenas mantendo as garantias de segurança. Mas da perspectiva russa, no entanto, novamente, eles veem isto como sendo uma guerra por procuração em que a NATO está a usar os ucranianos, de facto, do nosso lado, desde Boris Johnson até Marco Rubio. Eles também confirmaram que isto é uma guerra por procuração. Assim, permitiria à NATO continuar a manter a Ucrânia como uma espécie de poderoso procurador, possivelmente com 600 mil, 800 mil tropas. E se algum dia tivermos conflitos com os russos no futuro, e mencionou outros possíveis pontos de tensão, então podemos sempre ativar a Ucrânia novamente. É muito difícil imaginar que os russos estejam dispostos a ter esta ameaça pendente sobre eles no futuro, na esperança de que a NATO não a utilize contra eles. E os próprios europeus não escondem muito bem que verdadeiramente não desejam o término desta guerra. Portanto, é possível que este conflito reinicie mais cedo do que tarde. É simplesmente muito difícil perceber porque não há interesse em encontrar um terreno comum, porque concordo que os ucranianos eles precisam de alguma garantia. Provavelmente não terão garantia de que a Rússia não atacará novamente, mas os russos também precisam de garantia de que a NATO não entrará novamente na Ucrânia. E iniciar isto, portanto, todavia não parece haver interesse em encontrar esse terreno em comum. Mas, na verdade, isso também me leva à minha pergunta. Como avalia o plano de Trump a partir deste ponto? Procurará ele, de maneira progressiva, convencer Zelensky a aceitar, entende, este esboço fundamental?
Irá ele ignorar os europeus e implementar sanções aos russos para forçá-los a aderir? Como prevê que ele agirá daqui em diante? Bem, a questão principal é se Trump consegue formular um plano ou uma proposta que os russos considerem verdadeiramente aceitável. Esta é a única questão que é verdadeiramente interessante neste momento. Pode Trump elaborar um plano de 28 pontos que satisfaça os russos ou que se aproxime de satisfazer os russos para que possam começar negociações sérias? E como lhe disse, e é por isso que passei tanto tempo a falar sobre o plano original que Trump apresentou, não chegou nem perto. É muito importante compreender que o plano original que Trump elaborou, pelo qual está a ser criticado por pessoas no Ocidente, na Europa e pelos ucranianos, não chegou nem perto de satisfazer as exigências da Rússia. E, desde então, ele recuou e a ideia de que ele e Zelensky vão ter conversas telefônicas ou reunir-se na Casa Branca para criar um plano que satisfaça os russos não é um argumento sério. Simplesmente não vai acontecer. Trump não é suficientemente habilidoso, não tem capital político suficiente para conseguir isso. Portanto, não vais conseguir um acordo que os russos aceitem. Este vai ser resolvido no campo de batalha. Considero todas estas negociações lamentáveis, insensatas, simplesmente complicado de compreender o que as pessoas têm em mente. Sim, isto é o estranho, porque nos nos meios de comunicação ocidentais, há especulação sobre se a Rússia redigiu ou não o acordo de paz e o entregou a Witkoff. Mas, novamente, se ouvir o lado russo, eles não o aceitariam. Portanto, isso é um argumento muito estranho de se fazer. Mas, claro, não se pode realmente. Penso que os europeus estão um pouco encurralados, porque querem dizer que a Rússia não vai aceitar isto, então podemos culpá-los. Por outro lado, estão tão chocados que querem fazer-nos crer que foram os próprios russos que o redigiram. É uma situação verdadeiramente estranha. Contudo, mais uma vez, se desejarmos compreender o que os russos realmente aceitariam num acordo de paz, visto que eles continuam a afirmar que é necessário abordar as causas profundas. Quais seriam essas causas subjacentes em termos de tradução para um acordo de paz genuíno? Estou a ponderar se começarmos do lado russo para verificar se há algum caminho viável para uma solução diplomática para este conflito. O que exigiria então tal acordo de paz com base nas exigências russas para abordar as causas profundas? 2 pontos. Porque os russos percepcionam a Ucrânia como um bastião ocidental situado na sua fronteira, e porque consideram essa situação inaceitável, insistem que a Ucrânia não pode integrar a NATO, não pode ter garantias de segurança substanciais. Insistem que o Ocidente reconheça formalmente a sua anexação dos 4 oblasts situados no leste da Ucrânia, além da Crimeia. E os russos insistem que a Ucrânia seja desarmada ao ponto de não ser uma ameaça ofensiva para a Rússia. E estas não são exigências negociáveis. Não são negociáveis. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que é muito importante entender que isto realmente não é uma guerra por procuração. Você usa o termo guerra por procuração. O facto é que os Estados Unidos, os países europeus e os ucranianos estão em conflito bélico com a Rússia. Estamos numa guerra. Nós, no Ocidente, não estamos a puxar gatilhos, certo? E não estamos a pressionar botões, mas de todas as outras formas, estamos profundamente envolvidos nesta guerra. E os russos acreditam que estão em guerra conosco. Isso significa que esta ameaça existencial não envolve apenas a questão de a Ucrânia não estar integrada na NATO ou de a Ucrânia não possuir garantias de segurança. Existe uma narrativa muito mais abrangente em jogo aqui, que é os russos terem de refletir sobre como vão lidar com esta ameaça mortal proveniente do Ocidente e da Ucrânia no futuro. É por essa razão que o futuro da Europa aparenta ser tão sombrio.
As pessoas simplesmente não compreendem isto. Entramos num conflito com os russos em fevereiro de 2022 e tivemos uma oportunidade de o encerrar, correto? E teria sido verdadeiramente bastante simples encerrá-lo em abril de 2022, e é por essa razão que avanços significativos estavam a ser realizados naquela altura. No Ocidente, principalmente os Freire e a Grã-Bretanha, dissemos aos ucranianos para avançarem, pensando que podíamos vencer os russos. E então o conflito armado intensificou-se. E desejas compreender, Glenn, o conflito intensificou-se de duas maneiras bastante fundamentais. A escalada ocorreu em termos de aumento no tamanho e na qualidade das forças de combate de ambos os lados envolvidos. Iniciaram com forças militares de menor dimensão, mas essas expandiram-se e transformaram-se em forças bastante formidáveis ao longo do tempo, incluindo tanto os ucranianos quanto, evidentemente, os russos. O exército russo agora é uma força de combate bem mais formidável em tamanho e qualidade do que em 2022. Certo. Houve essa escalada. Aumentou o tamanho e a qualidade das forças militares de ambos os lados, e também os objetivos de ambos. Certo. E os russos não estão satisfeitos com um acordo semelhante ao de Istambul em abril de 2022. Certo. Os russos entendem, querem pelo menos aqueles 4 oblasts e a Crimeia, e quanto mais pensam, mais querem oblasts adicionais. Estão dispostos a ir a extremos para garantir que destroem a Ucrânia, tornando-a novamente num estado disfuncional e reduzido. Esta guerra foi além do que se esperava em abril de 2022. Naquela altura, um acordo era possível. A ideia de que agora se pode chegar facilmente a um acordo não está nos planos. Tem estado vocês no Ocidente? Nós no Ocidente temos travado uma grande guerra contra a Rússia desde 2022 e isso fará 6 anos este fevereiro. Quero dizer, 4 anos este fevereiro. Desculpe, 4 anos. Isto é, sabe, como a Primeira Guerra Mundial. Esta é uma guerra enorme. Recuar disto, fazer o acordo, vai ser realmente difícil. Sabe como terminou a Primeira Guerra Mundial? Não terminou com um acordo. Terminou com os alemães a desistirem, foram derrotados no campo de batalha. Está numa situação análoga aqui. E além disso, retornando ao meu ponto inicial, o facto é que não conseguimos reconhecer que isto representa uma ameaça existencial para a Rússia. Não estamos dispostos a considerar esta guerra do ponto de vista deles e a alcançar um acordo que os acomode. Então, novamente, este será resolvido no campo de batalha. Vai acabar com um conflito congelado. E esse conflito congelado vai ser seguido por relações políticas venenosas entre a Rússia de um lado e a Europa e os Estados Unidos do outro. E haverá um grande potencial para futuros conflitos, futuras guerras com tiroteios, porque existem todos estes pontos de tensão, incluindo um reinício da guerra na Ucrânia. Bem, esse é um ponto ótimo a destacar. Esses eram todos os acordos que os russos queriam em Istambul, que era principalmente a ausência da NATO, e era só isso. Mas, sim, desde 2022, a principal mudança, claro, é que a NATO entrou na guerra. Isto é, quero dizer... Mas isso leva-me apenas à minha última pergunta. Porque a NATO foi para a guerra contra a Rússia, rejeitamos a paz. E mesmo agora chegou ao ponto em que, como sugere, ou eu concordo, uma solução diplomática parece muito improvável. Mas se isto for resolvido no campo de batalha através de uma solução militar e a Rússia estiver a ganhar, o que acontece à Europa depois desta guerra, porque fomos à guerra contra a Rússia e a Rússia venceu, a Europa perdeu esta guerra, o que isto significa para a arquitetura de segurança europeia ou para a segurança europeia em geral? Bem, uma grande questão é o que acontece com o pacificador americano. Se o pacificador americano desaparecer ou for bastante reduzido e os europeus estiverem sozinhos, terão de garantir a sua própria segurança, o que trará problemas sérios.
Deixando de lado os russos, apenas a questão de como os países europeus se relacionam entre si. Como sabes, Glenn, gostamos de falar da Europa como se fosse uma entidade política única, mas não é. Ursula von der Leyen gostaria de pensar que sim e que gere a política externa da Europa. Mas a Europa é um conjunto de países e ainda são soberanos. E se retirarmos o chupete americano, cada país fica por sua conta. Os problemas de ação coletiva surgem rápido. E a forma de pensar sobre segurança variará de país para país. Depois surge a ameaça russa. Lembre-se, os russos terão grande incentivo para criar problemas na Europa. Não necessariamente problemas militares. Não ameaçam conquistar a Europa, mas causarão vários problemas políticos, diplomáticos e econômicos na Europa, porque os europeus farão o mesmo com os russos. Portanto, isto vai ser problemático até onde a vista alcança na Europa, como disse antes. Não vejo, sabe, como pode haver um final feliz para os europeus, a menos que consigam alterar fundamentalmente as suas relações com a Rússia, a menos que consigam mudar fundamentalmente a sua forma de pensar sobre a Ucrânia, chegar a um acordo sobre a Ucrânia, ou fazer com que os ucranianos cheguem a um acordo e que os europeus apoiem esse acordo, que os americanos apoiem esse acordo e depois façam grandes esforços nas próximas décadas para melhorar as relações com a Rússia. Esse é o melhor desfecho possível, mas não vejo qualquer evidência de que isso esteja a acontecer ou que seja provável que aconteça. Acho que exatamente o oposto irá acontecer. Foi por essa razão que lhe mencionei, e foi o que declarei no meu discurso ao Parlamento Europeu, que acredito que a Europa enfrenta um futuro geopolítico bastante sombrio. Deixe-me fazer outra pergunta, então. Por que é assim? Porque até na Ucrânia agora se ouvem vozes a falar da necessidade de terminar isto. A antiga secretária de imprensa de Zelensky veio a público e disse que temos de aceitar este acordo de 28 pontos porque, por mais horrível que seja, só vai piorar a cada dia que passa. E por que razão estamos a escutar os europeus para prosseguir com a luta? Eles já não possuem recursos financeiros, eles não dispõem de armamento. Eles não têm qualquer influência geopolítica, nem sequer falam com os russos. Por que é que continuamos a lutar? Mas essa é uma questão excelente, porque a razão é que os europeus têm tanto a perder ao prosseguir com a guerra contra a Rússia, e mais uma vez já lançamos os dados. Correu mal. Por que motivo? Porque estamos a insistir quando não existe um caminho claro para a vitória? Eu sempre faço questão. Compreendo muito bem o que os americanos estão a fazer. Eles fizeram esforços para enfraquecer um rival estratégico. Não funcionou. Afasta-te e entregas aos europeus. Consigo compreender os ucranianos estão a lutar uma guerra existencial. Compreendo os russos também estão a lutar uma guerra existencial. Mas os europeus, como é que são os mais teimosos? Isto é muito perplexo para mim, no entanto. Bem, não creio que os europeus sejam os mais teimosos. Quero dizer, os ucranianos são muito teimosos. Poderá argumentar, como estava a sugerir, que os ucranianos enfrentam uma ameaça existencial e os europeus não. Assim, poderá ser capaz de explicar a teimosia dos ucranianos, mas não a dos europeus. Mas o que está a acontecer aqui, Glenn, para voltar a um ponto que mencionei há uns minutos, é que, uma vez que as negociações de Istambul colapsaram e esta guerra escalou, e uma vez que já dura há 4 anos, como tem durado, torna-se extremamente difícil, e estou a escolher cuidadosamente as minhas palavras aqui, torna-se extremamente difícil para os europeus, os ucranianos ou os russos chegarem a um acordo. Do ponto de vista dos russos, estes entendem que o Ocidente e a Ucrânia representam uma ameaça mortal. Se olharmos apenas para o que aconteceu nos últimos 4 anos, como bem sabe, os ucranianos, com permissão dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiram a mãe Rússia. Invadiram a mãe Rússia a partir do território ucraniano. Além disso, lançaram mísseis contra uma parte significativa da tríade nuclear estratégica que os russos detêm. Estes são, de facto, eventos verdadeiramente significativos. Além disso, o Ocidente deixou bem claro que pretende derrotar a Rússia em território ucraniano.
Com essa derrota e as sanções, quer pôr os russos de joelhos e tirá-los das fileiras das grandes potências. Este é o nosso objetivo. Tornamos isto absolutamente claro. Foi por essa razão que dissemos aos ucranianos para se retirarem de Istambul. Pensávamos que poderíamos dar um golpe significativo à Rússia. Por isso dissemos aos ucranianos para se retirarem, é o que os russos enfrentam, e os EUR são um país muito poderoso e implacável, liderado por Donald Trump. Portanto, se você for os russos, tem um forte incentivo para obter o máximo possível de território ucraniano para se solidificar para um eventual conflito futuro. E, além disso, para garantir que a Ucrânia seja destruída de modo a não representar uma grande ameaça e não esteja em posição de aderir à NATO ou à UE. Esta é a estrutura de incentivos russa neste momento, e é um resultado de toda a escalada que ocorreu desde Istambul. Depois, passa-se para o outro lado. Como discutimos antes, pode entender, do ponto de vista ucraniano, por que não querem perder 4 oblasts e a Crimeia para sempre. Pode perceber por que não desejam ser desarmados ao ponto de não conseguirem se defender dos russos. Pode entender por que querem aderir à NATO ou ter garantias de segurança e não querem ser informados de que não podem ter isso. Entende isso. Então, os ucranianos são inflexíveis e depois aos europeus. E isto, evidentemente, é de enorme interesse para si. Contudo, o que eu lhe diria, Glenn, é que os europeus se envolveram intensamente nesta guerra. Mais uma vez, eles não estão a perder a vida no campo de batalha, não estão a disparar as armas. No entanto, os europeus têm estado envolvidos nesta guerra desde o seu início. E seria um golpe verdadeiramente tremendo para a Europa se eles viessem a perder a guerra. E seria um golpe tremendo para a NATO se eles perdessem a guerra. E, novamente, a NATO significa o compromisso americano com a Europa. Se esta guerra levasse à desintegração da NATO, basicamente estaria a dizer que isso significaria o fim do pacificador americano na Europa. Os europeus não desejam isso. Eles querem ganhar esta guerra. Querem que seja uma vitória significativa para a NATO, ou pelo menos um impasse que possam apresentar como uma vitória, para que a NATO se sinta bem, os americanos fiquem na Europa e assim por diante. Portanto, os europeus estão profundamente comprometidos com esta guerra. Isso deixa os americanos, Trump e Vance, estão, creio eu, basicamente em concordância contigo e comigo. Quero dizer, acredito que eles compreendem este conflito de maneiras bastante semelhantes às que tu e eu o entendemos. Não quero dizer que são lobos solitários, mas diria que há poucas pessoas no estabelecimento de segurança nacional americano que partilham as suas opiniões. O Congresso está repleto de superfalcões? Trump tem estado rodeado por indivíduos como Keith Kellogg, Marco Rubio e vários outros superfalcões. Portanto, Trump tem grande dificuldade em negociar o seu caminho através das águas cheias de obstáculos dentro dos Estados Unidos, para não mencionar ter de lidar com os ucranianos e a Europa. E há limites para o que Trump está disposto a ceder também. Ele simplesmente não pode fazer. Não pode fazer um acordo que dê aos russos tudo o que eles querem, porque isso voltará para o assombrar na sua mente. Então ele apresenta aquela proposta original de 28 pontos de que falamos, que ele pensa que irá agradar aos russos, mas, como eu estava a dizer, os russos não ficarão satisfeitos com ela. Então ele não consegue escapar desta confusão, correto? Ele está a esforçar-se, quero dizer, ele não é precisamente Maquiavel, mas está a tentar e não consegue realizá-lo. E o resultado final é que isto vai continuar até que se obtenha uma vitória russa, uma vitória feia no campo de batalha, e se obtenha algum tipo de conflito congelado, seguido de relações políticas venenosas entre a Rússia de um lado e a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos do outro. Penso, Glenn, sabes? Já me ouviste dizer isto antes.
Quando pensas naquela decisão de abril de 2008 de trazer a Ucrânia e a Geórgia para a NATO, e no que isso levou, e no facto de termos insistido em cada ponto, especialmente em relação a Istambul, em abril de 2022, é simplesmente difícil acreditar em quão tolos temos sido e quão catastróficas essas várias decisões, claro, começando com a grande em abril de 2008, têm sido. Não vejo fim para os problemas sobre esta questão, pelo menos por enquanto. Posso estar errado e esperemos que eu esteja. Esperemos que eu esteja completamente errado, que a minha análise esteja profundamente falhada e que eu esteja apenas a perder o óbvio. Vamos esperar que sim. Mas vou dizer-lhe, pensei muito sobre isto. Passei muito tempo a falar com pessoas como você, Alexander, e assim por diante. E detesto ter de afirmá-lo, mas estou convencido de que a minha análise, que é tão pessimista, está realmente correta. Bem, infelizmente concordo também com a sua análise. Portanto, o título do seu discurso, O Futuro Sombrio da Europa, acho que é muito apropriado. Está realmente a pintar um quadro sombrio. Obrigado, John, como sempre. Sei que todos querem um pouco do seu tempo, então agradeço por falar conosco. É um prazer, Glenn. Obrigado pelo convite e obrigado por revisitar todos esses temas, mesmo que seja deprimente.